Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, começa mais um Bloco Saúde do Homem. A gente está terminando outubro, entrando em novembro, e outubro, no dia 18, foi o dia do médico. Mas o que acontece com a profissão do médico hoje? Ela está sendo pensada, repensada, ela mudou muito de alguns anos para cá, ou de poucos anos para cá mesmo. Para refletir sobre esse tema, eu recebo mais uma vez o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, do Espaço Cerâmico em São Caetano do Sul. Professor, obrigado por me atender mais uma vez. É isso, um prazer grande, esse assunto bastante interessante para nós médicos. Ótimo. Eu lembro que num programa recente eu tive a indelicadeza de quase revelar a tua idade, ou perguntar. Não, eu revelei, né? Porque quando você fez 51 anos, a gente até deu os parabéns no ar. Mas eu também perguntei quanto tempo de formado você tinha, você falou em 30 anos. Imagino eu aqui, como leigo, do lado de fora da profissão, que em 30 anos a profissão do médico mudou de uma maneira assustadora até. Aquela perspectiva que você tinha nos bancos da academia, da universidade, logo depois de formado, ao fazer as residências, ao fazer as especializações, nesse período todo, mudou alguma coisa? Não tem dúvida, mudou tudo, eu acho. Muita coisa, né? Assim como a humanidade vem evoluindo em vários aspectos, né? Desde o aspecto humano até a parte tecnológica, ou mesmo de economia, tem muita coisa na medicina que mudou nesse prazo, desse tempo, né? O médico, quando eu entrei na faculdade, o médico era um profissional liberal de muito prestígio, né? Hoje a coisa mudou, não que não tenha prestígio intelectual, mas aquela ideia de que vai ser médico, vai ganhar muito dinheiro na vida, eu acho que é cada vez menos e com muito mais trabalho, com muito mais quantidade de trabalho. Antes o médico fazia uma coisa artesanal, aquela coisa hipocrática, cuidava do paciente, conhecia toda a família, visitava o paciente em casa, era um íntimo da família. Hoje já não existe mais isso. O paciente te procura, normalmente ou porque você está ligado a uma instituição pública de saúde, ou porque você está numa instituição privada de saúde que o convênio dele permite que seja atendido. E muitas vezes o paciente vem para a consulta médica sem saber o nome do médico que vai atender. Então veja que desse ponto de vista social já a mudança já foi muito grande, né? Além de tudo isso, começou-se a ver, lógico, o desenvolvimento da humanidade, da tecnologia, né? No meu tempo era o tempo do desenvolvimento dos computadores, apareceu o primeiro computador que era uma parede inteira na NASA, e depois isso foi se transformando, apareceu o PC, que é o Personal Computer, que foi uma mudança na humanidade, e a partir disso a medicina também foi acompanhando o desenvolvimento da tecnologia. E hoje, por exemplo, a gente tem um exemplo de onde eu atuo, cirurgia robótica, né, que mudou completamente o cenário de cirurgias convencionais, né, com incisão grande, para a maioria das incisões, cirurgias com incisão pequena. Só que isso acaba aumentando muito o custo da medicina, né? A medicina fica mais cara. Então, o que passou a acontecer? Passou a haver o aumento do custo da medicina, passou a haver os planos de saúde privados cobrindo aí 20%, 30% no Brasil daquela saúde suplementar que se chama, onde a saúde pública não alcança, ou pessoas que têm condição de pagar por um serviço privado de saúde. E o médico passou a ser, num profissional liberal, passou a ser um empregado, ou vamos dizer assim, um indivíduo ligado ou a instituições governamentais, ou a instituições privadas, ou as duas coisas, né? E, além disso, o médico faz ensino, né? Ensina e ciência. Ainda, além disso, ainda é cientista. Então, tem todas essas vertentes. E as novas profissões, novos campos de atuação da medicina. A parte administrativa, né?
organização hospitalar, direção hospitalar, né, cobrança, toda essa parte de organização. E, atualmente, telemedicina, inteligência artificial são campos de atuação emergentes aí que estão começando a aparecer e que eu acho que vão necessitar muito dos profissionais médicos para ajudarem nos processos que vão se desenvolver aí nos softwares, nos diversos processos de atendimento que vão começar a aparecer na medicina. Então, realmente mudou tudo. Né? O cirurgião hoje já é um indivíduo diferente, isso para todas as especialidades, com o desenvolvimento de remédios, passou a operar menos, então, cada vez mais fazendo tratamentos médicos. Então, ou você aprende a fazer tratamento médico, ou você deixa de ser um centro de referência. O indivíduo só faz uma coisa, como tem nos Estados Unidos, o indivíduo só faz câncer de próstata, outro só câncer de rim. Então, a gente é obrigado a fazer de tudo. Tem essa questão de ter que estar sempre atualizado, né? O médico tem que estar sempre estudando, atualizado, a custos elevados e ganhando cada vez menos e trabalhando mais. Então, são os pontos aí os mais importantes que eu teria para te falar, e se você quiser perguntar alguma coisa específica, a gente pode desenvolver. Claro, eu estava prestando atenção na tua explanação e pensando, quer dizer, realmente a conclusão é essa. Hoje o médico trabalha muito mais e ganha muito menos. Ao mesmo tempo, também a gente vê um debate. É óbvio que esse avanço tecnológico, o avanço da medicina, ele é espetacular e é graças a ele que a gente tem uma idade média cada vez mais alta. Hoje as pessoas vivendo muito mais, mas isso exige também um acompanhamento médico mais constante, mais presente o tempo todo. Agora, de um lado, eu pergunto aí como paciente sempre, né? Esse avanço tecnológico, até que ponto ele conflita com aquela prática da anamnese, com aquela prática do olho no olho, com aquela prática do médico botar a mão no paciente? Porque hoje, você até falou, os médicos que trabalham, por exemplo, para determinados convênios, eles têm 10 minutos para cada consulta. Tem médicos que mal olham para o paciente, com a cabeça baixa no computador ali, anotando o que você sente, o que você tem, isso, então, é isso, faz esse monte de exame, dá a lista dos exames, sem uma análise mais aprofundada. Isso acontece, de fato, e isso é prejudicial para a saúde? Sem dúvida. Eu acho que assim, a gente não pode esquecer que a essência da medicina é o paciente, é cuidar do paciente. E com essa questão de você ter que atender volume alto, muitas vezes você deixa de ter um cuidado mais completo. Essa questão da anamnese, hoje em dia, para quando você atende pacientes a cada 10 a 15 minutos, ela tem que ser muito direcionada. E, às vezes, o paciente é um todo. Ele tem problema não só urológico, ele tem problema ortopédico, ele tem problema cardiovascular, né? E nesse curto espaço de tempo é muito difícil você dar atenção a todos esses problemas que ele tem. É óbvio que se a gente vai operar um paciente é uma situação um pouco diferente, onde a gente tem que tomar todo o cuidado possível para não ter nenhum problema. Então aí ele acaba visitando outros médicos de outras especialidades que nos dão cartas e avais para a gente poder fazer um procedimento cirúrgico mais seguro. Mas eu não tenho dúvida que a medicina mudou muito de uma coisa artesanal, onde a gente era muito dedicado na questão da história clínica, do exame físico. Hoje você vê médicos jovens que não sabem, às vezes, examinar um paciente. Isso me lembra muito lá nos idos, quando eu era acadêmico, lá na Faculdade de Medicina de Santa Casa de São Paulo, que no anfiteatro, que era um anfiteatro elevado, como aqueles antigos, o paciente entrava de maca e era examinado por um corpo de professores na frente dos alunos. Tudo com consentimento dele, tudo. E o professor fazia uns diagnósticos, examinando a barriga, inclusive dos órgãos onde estava o tumor. E a hora que mostrava a tomografia, que eles mal sabiam avaliar, porque era um exame novo, ultrassonografia, tomografia, eles falavam, olha, não sei se esse exame serviu para alguma coisa não, porque eu já tinha visto isso aqui no exame físico. Hoje em dia você pega um aluno, ele põe a mão na barriga do paciente, ele não sabe nem se é tumor que está lá.
né? Não sabe se é líquido que está na barriga, realmente tem dificuldade de fazer diagnóstico clínico. Por quê? Porque os exames de imagem estão muito precisos, né? Ele põe o paciente numa máquina de tomografia, o radiologista já avalia e já dá o diagnóstico, né? E isso é uma outra coisa que evoluiu também. O radiologista não precisa mais estar no hospital. Ele pode estar lá na Índia fazendo um laudo, em outro país, recebendo um exame e fazendo um laudo que é emitido, às vezes mais barato do que um médico que está no teu próprio país. Então, isso é uma outra coisa que vai ter que reduzir custo, ou mesmo os médicos locais vão ter que acompanhar esse mercado globalizado de custos e de, vamos dizer assim, otimização de valores. A gente não vai usar mais coisas caríssimas que não têm benefício clínico, né? Isso já está começando a utilizar o que a gente chama de protocolos. Existem várias entidades que criam protocolos de conduta. Quer dizer, lista o que é possível utilizar em determinada situação. Se determinado método estiver fora, os convênios ou mesmo a parte pública não cobrirá. Então, essa é uma otimização de gastos e de custos, né? Então, tudo isso está acontecendo aí ao mesmo tempo para tentar tornar a medicina viável, né? Mas a humanização, eu não tenho dúvida que, respondendo a tua pergunta, ela acaba sendo diminuída. A gente tenta ganhar na gentileza, naquela atenção, mas o tempo mesmo que você tem para resolver as coisas é muito pequeno, a não ser que você faça consultório privado, que hoje em dia a maioria está fechando. São raros os indivíduos que conseguem viver de consultório privado, né? Existem algumas especialidades, como psiquiatria, por exemplo, que normalmente não atende plano de saúde. Ele consegue fazer aquela consulta mais longa, por 1 hora de consulta, mas isso vai incorrer um custo aí de 500 a R$ 1.000 uma consulta com psiquiatra, né? Sendo que a consulta de convênio está pagando aí nem R$ 100, né, para outros especialistas. Então, é isso, ele tem que compensar no ganho, no volume, né? Correto. A gente chega à conclusão de que o ideal seria conseguir conjugar esses dois esforços, tanto o avanço tecnológico quanto a redução de custo, mas também o prestígio do médico, que não é só o prestígio pessoal, mas para que ele pudesse atender de uma forma mais adequada. Eu tenho acompanhado, porque eu participo quase que a cada 3 meses de um congresso de redes de RH, né, até feito, produzido pelo meu amigo Marcos Scaldelay, que foi CEO da Bombril, que foi diretor de marketing da Bombril, o cara que lançou aquele garoto Bombril, né, com o Carlos Moreira, um cara que é um geninho aí da administração pública. Mas ele se especializou aí em desenvolver um trabalho de RH com as empresas que fazem controle dos custos de saúde. Então, a gente percebe exatamente essa preocupação. Quer dizer, o pessoal olha número, quer reduzir ali o custo de qualquer jeito. E, às vezes, uma determinada doença, um determinado atendimento para um funcionário custa caro. Só que a empresa tem que pesar também. Quanto vale aquele funcionário no dia a dia para ela, o quanto ele representa de ganho, né? E não simplesmente só reduzir. E aí envolve o trabalho do médico, né? É uma outra área de médico também que está sendo desenvolvida. Eu tenho conversado com bastante médico que faz exatamente isso, avalia se tais exames eram necessários, se tais procedimentos eram necessários para o convênio poder discutir com a empresa. Administração. Pois é, mas apesar de tudo... É um jogo, né? Apesar de tudo, nós temos grandes médicos, né? Lógico, a gente conversa toda semana, eu já virei seu fã aqui, não só como médico, mas como cidadão, sempre responsável, sempre determinado a atender bem as pessoas. Ainda assim, a gente tem que dar graças a Deus por ter a medicina e por ter grandes médicos para nos atender, né? Eu acho que é só uma questão mesmo de mudança de comportamento. Não que a medicina esteja mal feita, não é isso, né? A gente tinha mais tempo para cuidar, agora a gente tem menos tempo e tem que otimizar esse tempo de alguma maneira, né? Obviamente que pode sim ocorrerem distorções ou erros aí no meio desse caminho, mas à medida que você vai pegando experiência, você sabe qual consulta pode ser um pouco mais breve e qual você deve tomar um pouco mais de tempo, mesmo que te atrase,
às vezes você precisa determinar um pouco mais de tempo, indicar que um caso é urgente, precisa procurar um outro profissional. Então você aprende a triar, né? E veja que a medicina está indo para a telemedicina, que é totalmente sem exame físico nenhum. É um bate-papo, isso vai cair num algoritmo a partir dos sintomas que o indivíduo refere. Às vezes não vai ter nem um médico do outro lado, vai ser uma máquina. A hora que ele colocar febre, tosse e anosmia, vai aparecer Covid-19 no diagnóstico. Vai juntar, uma coisa grosseira que eu estou falando, mas Sim, sim. o indivíduo vai relatar coisas, vai cair numa inteligência artificial que vai dar meio que um diagnóstico, ou vai dizer para ele, vá para o pronto-socorro agora, que aí precisa ser visto por um médico de verdade, E você né? está falando, Presencial. tá falando desse diagnóstico, e me veio outro tema à mente, que é a judicialização da medicina. E aí o médico também tem que se tornar um especialista em direito, porque virou uma febre também, qualquer coisa tem processo contra médico, né? Ou se cercar de bons advogados, o que também custa caro. Essa é uma outra preocupação, porque hoje é muito fácil alguém recorrer ao CRM, ao conselho, e denunciar um médico, mesmo que ele não tenha a menor razão. Às vezes tem, mas às vezes não tem. Né? Na verdade, a gente não está no nível dos Estados Unidos, onde todos os médicos, ou praticamente todos os médicos que se formam, fazem um seguro médico, um seguro para demanda civil, né, que a gente fala. Mas, com certeza, eu acho que o pilar básico é a relação médico-paciente. Eu trabalho com oncologia, eu tenho doentes muito graves que muitas vezes falecem, mas no teu esforço, naquela coisa com a família, eles perceberam que você realmente fez o máximo possível, geralmente não gera demanda judicial. Às vezes o que acontece, eu já tive sim demanda judicial em hospital público. Às vezes eu atendi no ambulatório e outro médico operou porque é uma questão do serviço. Ele vai para uma fila e outro médico operou. E deu um problema na cirurgia e eu fui chamado. Aí, olha, mas eu não operei o paciente. Então, ali a demanda acaba para mim, mas continua para os outros. Então, assim, isso já aconteceu, a gente tem que estar muito atento, né? Algumas profissões de risco eu sugiro que tenham um seguro, né? O médico reluta um pouco em ter o seguro, falar, isso é uma indústria e se todo mundo tiver, é muito dinheiro que está em jogo. Né? Eu, particularmente, tenho esse seguro desde que me formei, porque o meu perfil é trabalhar com transplante renal, com paciente com câncer, paciente que eu opero próstata pode ficar impotente, quer dizer, perde função essencial. Então, qualquer um desses pode denunciar. Né? Obviamente que tem situações onde realmente vai acontecer a disfunção erétil ou algum outro tipo de problema e a gente informa os pacientes e normalmente não há demanda, mas o paciente pode sim requerer, né? E a gente tem que estar seguro e conhecer a lei. E eu acho que o básico é se dar bem com o paciente e com a família. A hora que complica, o erro é fugir do paciente e da família, né? O médico é um ser humano, às vezes ele está chateado e não quer falar com a família. Não, tem que enfrentar, ir em frente e falar: estou aqui para resolver, para fazer o melhor possível. É gravíssima a situação, mas eu estou aqui. Então é isso que faz não ter demanda judicial, é isso que faz a família valorizar o teu trabalho, mesmo que seja uma situação muito grave. Então, eu não tenho muito medo de demanda judicial, porque eu acho que eu me pauto nessa coisa de cuidar bem, de dar atenção, de cuidar bem. Meu telefone fica disponível 24 horas por dia, dos meus assistentes. Então, eu tento evitar ao máximo qualquer tipo de reclamação, mas mesmo assim, hoje em dia, você trabalha em empresa privada, o indivíduo, quando sai da tua consulta, recebe um SMS para avaliar o médico. Então, queixas desde o médico estava com cara de sono até coisas graves. Olha, o médico pediu um exame e falou que podia ter um tumor e vem o exame normal. E o paciente, em vez de falar, graças a Deus eu não tenho nada, falou, o médico me assustou, que falou que eu podia ter um exame, e pediu outro exame para confirmar. Às vezes você pede uma tomografia, um outro exame, e não é. Né? De queixas, desde queixas sem nenhum fundamento, até queixas realmente que tenham fundamento ou que causam algum problema, né? A gente tem hoje na medicina privada. Então é isso, é ganhando menos, trabalhando mais
e tendo que responder isso que é ouvidoria, né? É um ombudsman, isso ninguém sabe de onde vem, e vem a queixa, você tem que responder na hora. Sim. E se você não pega esse emprego, não tem outro. Porque tem Verdade. outros médicos querendo o mesmo emprego. Então, assim, aí vem o negócio do burnout, né? Que é uma coisa legal da gente falar também. É. O médico trabalhando cada vez mais, uma quantidade enorme, plantão, horas, esse negócio de responder essas ouvidorias aí que mais perturbam a gente do que ajudam, eu acho. Mas, assim, tá dentro daquele negócio de empresa de qualidade total. Tem que ter isso aí. Mas aí acaba causando os burnouts, os estresses, o suicídio, né? Que é o outro lado da coisa, né? O médico com a saúde mental ruim, Verdade. né? O estresse, Eu, né? eu sempre critiquei, e, lógico, como leigo, né? Eu lembro de ter discutido com alguns outros médicos, colegas seus, inclusive um que eu conversava muito, que é um ex-prefeito de São Bernardo, Dr. William Vibe, um cardiologista, e uma vez eu discutia com ele, que eu falava assim, eu não me conformo desses plantões de 36 horas que os médicos têm em hospitais. Aí eu falava, mas folga 24 depois tal. Não é contraproducente, para não dizer desumano, um plantão de 36 horas, mas que se insiste ainda em praticar? Olha, eu acho que por 12 horas você ainda está bastante alerta. Um plantão de 12 horas. O plantão de 24 horas, que eu pratiquei muito durante a minha residência, e mesmo quando eu era interno, quintonista, tinha plantão de 24 horas, no dia seguinte tinha reunião científica, todo mundo dormia. Os acadêmicos dormiam de sono, porque ficavam 24 horas acordados, às vezes dormia 1 hora durante a noite, num revezamento, no fim da madrugada ali, quando dava para revezar, quando tinha menos paciente. Então, eu realmente acho que não é uma boa prática dar um plantão tão prolongado assim. A não ser que seja, tem alguns plantões que realmente são mais tranquilos, o indivíduo dorme à noite, não tem paciente, ele tem que estar no local, mas é um pouco mais tranquilo, né? Mas como regra geral, depois de 12 horas, o teu nível de atenção diminui bastante. Então a chance de erro aumenta. Imagina se tem que operar um paciente no final de um plantão desse, um baleado, né? Eu acho que realmente não é uma boa, não é uma boa ideia. Legal. Professor, tem algum assunto que eu não abordei que o senhor gostaria de colocar, algum tema aí sobre o médico? Esse é um assunto muito amplo, mas eu queria parabenizar os meus colegas que escolheram essa profissão maravilhosa, que é dedicada a promover saúde ao ser humano, se não promover a cura, promover o alívio da alma, do corpo, né? Uma profissão maravilhosa, mas que está necessitando cada vez mais dedicação, cada vez mais atenção. O custo monetário, acho que assim, para quem escolhe medicina, realmente não é o mais importante. Se já foi um dia, eu acho que não deve ser pautado isso. Pessoas que querem entrar trabalhar com isso, ou estão pensando em serem médicos, eu acho que não deve estar pensando nisso, em fazer um bom trabalho, que o retorno financeiro pode eventualmente vir para você, especificamente em algumas áreas. A gente também não é preparado para esse assunto na faculdade, a gente não tem uma cadeira que discuta qual profissão, qual tipo de especialidade é mais bem sucedida do ponto de vista econômico ou não, a gente não tem isso. Mas, enfim, vivendo na faculdade, vivendo as especialidades, a gente consegue entender um pouco melhor isso, conversando com os nossos pares mais velhos, nossos professores, a gente vai identificando cada ponto, né? Então, eu assim, dou os parabéns aos médicos, acho que é uma profissão maravilhosa, é essencial, deveria ter carreira como juiz, né? Plano de carreira né, como profissão essencial, porque sem médicos não há saúde, não há promoção de saúde, né? E isso na pandemia não foi muito discutido, né? Então lá os heróis estão lá, os médicos, os enfermeiros, mas realmente não redundou em nenhum ganho econômico para os médicos ou mesmo de redução de carga de trabalho, não houve nenhum benefício, né? Mesmo em época de epidemia, onde os médicos estão lá linha de frente, até quem não é emergencista. Vários colegas meus, especialistas, foram trabalhar em covidários,
né, como uma coisa social mesmo, de se sentir na obrigação de oferecer um cuidado maior, ou pessoas fazendo trabalho online de graça, atendimento psiquiátrico, etc. Enfim, os médicos são fantásticos, né? Então, deixo meus parabéns aos meus colegas. Legal. E a gente também agradece e te parabeniza em nome dos médicos aí. Obrigado pela entrevista, mais uma delas. Na semana que vem tem mais Bloco Saúde do Homem. Um abraço, uma satisfação. Até a próxima. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto, do Espaço Cerâmica em São Caetano do Sul, conversou com você.